que é um amor, uma paixão, um negócio assim, né, que a gente não sabe nem de onde vem, né, isso. A gente pega, olha assim, a ferida fecha, parece que a gente tem uma meta, né, um objetivo, né, assim, porque parece que é um objetivo, assim, ó, tô aqui com essa ferida desse jeito, a minha meta agora é fechar essa ferida, só paro quando eu fechar essa ferida. É um negócio assim, que vem uma força, não sei da onde, né? E a gente fica assim, ó, quer, porque quer, porque quer, e fica lá insistindo nisso. Então, isso era o que me movia, né? E isso começou a ser um propósito, assim, de vida. Então, lá atrás, essa sementinha foi plantada. Eu comecei a gostar muito, aí eu fui fazer uma pós-graduação de dermato, enfermagem dermatológica, porque eu achei que eu realmente, nessa pós-graduação, eu ia aprender tudo que eu não sabia, que eu queria aprender mais sempre. E eu achava também que com o título da pós-graduação eu ia ter uma outra experiência dentro do hospital. Lá dentro do hospital eu era a enfermeira do setor, né, do internamento, né, da internação, e eu ficava, ó, esses dias que eu fiquei trocando o curativo desse paciente todos os dias, eu estava tirando as férias da enfermeira, que era líder de setor, líder não, assim, diarista, né, que a gente tinha enfermeiras diaristas que estavam só de segunda a sexta, no setor, e tinha enfermeiras plantonistas. Mas eu sempre, nessa época, eu era enfermeira plantonista, eu tinha acabado de entrar no hospital, todo mundo que entrava no hospital tinha que ir para o plantão. E aí eu estava tirando as férias dessa enfermeira, e foi essa a oportunidade que eu tive de tratar esse paciente. Mas o meu horário é noturno e final de semana, manhã e tarde e noturno. Era assim. Eram os plantões que eu dava. Eu comecei mesmo logo no começo, eu nunca gostei muito, sabe, desse negócio de dar plantão, de estar fora de casa, de estar dormindo num lugar que não era o meu lugar, eu não me sentia confortável, eu me sentia angustiada, eu não conseguia dormir, eu nunca gostei, né, de dar plantão, nunca. E aí, quando eu vi uma oportunidade de me especializar, não, vou fazer uma pós-graduação, vou me especializar, e aí eu vou vir para o dia, porque eu vou ter uma especialização, vão me dar outra oportunidade dentro do hospital, né? Que a gente pensa logo assim. A gente pensa que a gente está no plantão porque acabou de chegar no hospital e não tem nada. Eu acabei de me formar, acabei de entrar no hospital, preciso adquirir experiência e me botam logo nos plantões, né, para poder adquirir experiência. Mas agora, se eu tiver um título, se eu tiver uma pós-graduação, eu vou ter uma oportunidade durante o dia para sair desses plantões e para ganhar melhor. Era isso que eu pensava. E por quê? Porque eu amava, eu gostava de feridas. Então, para mim, era maravilhoso. Eu estava fazendo uma coisa que eu gostava e que eu ia ter uma oportunidade diferente, né, lá para frente, depois que eu me formasse. Inclusive até de montar alguma comissão de pele dentro do hospital, algum setor que cuidasse só das feridas do hospital, era isso que eu queria, era esse o meu objetivo. E aí fui indo, fiz a pós, meu título, tudo foi acontecendo e nada foi acontecendo. Tudo vai acontecendo e nada vai acontecendo tudo ao mesmo tempo, né? Porque eu fui me preparando, mas o hospital nunca me deu uma oportunidade para poder eu crescer. Nunca não, né? Mas muitos anos, durante muitos anos, eu fiquei presa aos plantões, muitos anos. Mesmo já tendo experiência, chegava enfermeira nova, eu treinava as enfermeiras novas, e mesmo assim eu ainda estava lá nos plantões. Né? Não tinha a oportunidade de ir para um setor, de mudar, de ir para o dia, eu não tinha essa oportunidade. Inclusive, até eu nem trabalhava em outro hospital pensando nisso. Quando me derem uma oportunidade, eu vou ter disponibilidade para vir durante o dia, sabe? Para vir para o dia. Mas isso não acontecia. Às vezes eu tirava só férias, porque como eu era disponível, né? Só trabalhava lá. Aí a gente é assim, né? Eu vi até um vídeo do humorista, o Diego Bezou, essa semana, ele falando isso, que a coordenadora chegava e dizia quem é que vai dobrar? Então a gente era sempre disponível para o hospital, sempre disponível. Quando precisava dobrar, dobrava, e quando precisava ir para tirar um plantão durante o dia, ia, sempre estava disponível. Eu só trabalhava lá, então eu era aqui, a coordenação ligava para mim e eu dizia, tá certo, eu posso, tá certo, eu posso, tá certo, eu posso, sabe? Tudo eu podia. E a gente fica vivendo isso, minha gente, a gente fica vivendo isso, né? Achando que um dia a gente vai ter um retorno disso tudo. E quando menos a gente espera, que a gente precisa de alguma coisa, que vai lá, não, eu preciso desse dia, porque eu não posso, que tem um casamento do meu irmão para ir. Não posso não lhe dar folga, porque eu não tenho não como, sabe? É isso que acontece. Graças a Deus, muitas vezes a gente não tem coordenações melhores, né? Mas acontece isso em muitos lugares. E aí a gente
O que foi acontecendo? Eu tive uma oportunidade depois de, deixa eu contar aqui, viu? 10 anos, eu acho. Quase 10 anos. Uns 8 anos eu acho que eu já estava no hospital. 8, 9 anos que eu já estava no hospital. Eu tive uma oportunidade de ser coordenadora da UTI neurológica, porque era um setor novo que estava abrindo, e todo mundo que ia ser contratado para esse setor novo ia ser todo mundo novo. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Não ia aproveitar ninguém de dentro já do hospital de outro setor. Era uma seleção nova, com um setor novo que estava abrindo, e todo mundo que ia entrar era todo mundo novo. E precisava de uma pessoa antiga para poder nortear as pessoas lá dentro, né? E aí era eu, a pessoa antiga, que eu fui chamada para poder fazer a coordenação desse setor. E aí foi quando eu fui para o dia realmente, assim, né, trabalhar realmente durante o dia, num setor fixo específico, e que eu era realmente a enfermeira coordenadora do setor. A partir deste momento, eu já comecei a ganhar uma gratificação. E comecei a trabalhar mais, né, porque eu comecei a trabalhar 40 horas semanais, que eu não trabalhava 40 horas, eu trabalhava 36, e comecei a trabalhar 40 horas semanais, aumentou um pouquinho o meu salário, para 3.200, mais ou menos, e depois disso, como eu fui coordenadora, eu recebi uma gratificação de R$ 500. Então, todo o meu salário era 3.800, 3.700 por aí, com a gratificação já. E aí, a partir dessa gratificação, eu não perdi mais essa gratificação. Eu fui para outros setores, mas sempre responsável pelo setor. Mas olha quanto tempo durou, né, para poder ter alguma ascensão. E mesmo assim, eu ganhava mais, porque eu trabalhava mais, minha gente. A coordenação trabalha mais, né? Eu ganhava mais porque eu trabalhava mais. Era isso que acontecia. Eu comecei a trabalhar mais e aí eu comecei a ganhar um pouquinho mais, mas era pouca coisa. E isso foi me consumindo, né? Porque eu fiz o quê? Desde lá de trás, minha paixão, meu amor era feridas, e desde lá de trás eu queria viver disso, eu queria ser feliz com isso. Aí eu adoeci, comecei a tomar remédios, comecei a fazer tratamento com psiquiatra, comecei a fazer tratamento com terapia, com psicóloga, né? Enfim. Aí a gente vai adoecendo, porque a gente vai vivendo situações, ninguém aí vive do mesmo jeito, situações que a gente acha que está fazendo de tudo no nosso melhor, né? A gente está fazendo todo o nosso melhor para aquele processo todo dentro do hospital, e nunca está bom. Você precisa fazer mais. Você não é reconhecida, você não é valorizada, né? Sempre precisa fazer mais. E isso tudo foi, me consumindo, porque eu tinha meus filhos foram crescendo, eu fui tendo filhos durante esse tempo todo, porque quando eu entrei lá não era nem casada, fui casando, tendo filhos, eu vivi a minha vida todinha lá dentro desse mesmo hospital. E as coisas foram acontecendo, e meus filhos foram crescendo, e eu sem ver o crescimento dos meus filhos. E isso tudo me fez adoecer. E quando eu me dei conta, eu já estava num nível assim, né, muito grande, absurdo, né, de adoecimento. Mas enfim, quando foi, né, que eu entendi que o tratamento de feridas realmente ia mudar a minha vida? Quando eu percebi, porque a gente não percebe, minha gente, a vida vai passando, né, dentro do hospital, e a gente não percebe. Foi quando eu percebi que eu sempre amava muitas feridas. No hospital, eu era a única que tinha pós-graduação em dermato, que gostava de tratar. Eu, dentro da UTI neurológica, como coordenadora, eu era chamada, ligava lá para dentro, e dizia, Lavínia, tu tem como vir aqui em cima, no setor tal, na internação, para poder avaliar uma ferida? Era desse jeito. Aí eu ia lá e avaliava a ferida, saía do meu setor para poder avaliar a ferida. Assim, só para ajudar a colega. Avaliava e dizia o que era para colocar. Aí eu lá dentro da UTI Neuro, como eu era coordenadora, eu comecei a ter mais autonomia, inclusive para solicitar para a farmácia a compra de várias coberturas, para fazer padronização de outras coberturas. E aí eu comecei a padronizar outros tipos de cobertura no hospital que não tinha, só tinha algumas poucas, que eu tinha até padronizado antes de entrar para neuro, eu tinha conseguido padronizar algumas, mas quando eu entrei para a coordenação mesmo de um setor, eu consegui mais essa autonomia de estar solicitando mais outras coberturas. E isso eu comecei a ensinar as meninas lá dentro. Eu saía da UTI neuro e começava a ensinar as enfermeiras dentro da internação, das outras UTIs. Tem esse produto aqui que já está padronizado, peça esse, prescreva esse. E aí eu começava a ensinar. Mas isso também
muitas vezes a gente não sabia, eu ainda não sabia, e aos pouquinhos é que eu fui entendendo por que alguns pacientes cicatrizavam e outros não, né? Porque ainda assim, mesmo trabalhando com feridas, mas não eram tantas, porque eu era geral, né, do hospital, eu achava que era trocar coberturas, então era o tempo todo eu pedindo para o hospital para comprar coberturas mais caras, né? Tudo isso, porque eu achava que tratar com coberturas mesmo era tratamento de feridas, só trocar curativo, trocar cobertura. Era isso que, para mim, era o que precisava, tá? Trocar curativos. Então, eu queria cobertura mais cara, eu ficava mandando comprar